dia a todos, bom dia futuros e futuras agentes penitenciários da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. Ela guarda pessoas competentes como vocês, cheias de vontade de trabalhar, viu? E bom dia a todos também que nos assistem pela internet. Então hoje nós vamos fazer o nosso pré-prova. Dicas, umas pitadinhas, sugestões de como e o que poderá cair nessa prova. Então eu vou falar de português, interpretação de textos e literatura. Eu gosto muito de dividir de acordo com o edital de vocês. Então eu peguei o edital e coloquei aqui por partes, eu fatiei o edital para que a gente possa localizar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, esse item 1, que eu chamei de 1 aqui, ó, ainda não é o conteúdo programático. Aqui é um reforço, lembrando que a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. Constará de 50 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Elas falarão sobre o conteúdo programático aqui do edital, lá no anexo 2. E será composta de 25 questões de português. Olha a importância do nosso português. Matemática, 15 questões, conhecimentos gerais, 10, totalizando 50 pontos. A banca exige que você acerte no mínimo 50% dessa questão, dessa prova, tá? Ou seja, 25 questões. Ou seja, se você gabaritar português, você estará habilitado, né? Não é? Bom, aí olha só, o edital, ó, esse burburinho aqui, ó, porque todo mundo já tem certeza de que vai gabaritar português, não é isso? Isso aí. Olha só, o conteúdo do edital foi bem extenso, né? Tá tudo aqui, ó, tudo que eles pediram. E aí é muita coisa, e a gente já estudou tudo isso, olha só, nem parece, né? Olha um pouquinho para trás e você vai ver a sua caminhada, a sua trajetória. E o que eu fiz? Então, esse edital eu fatiei, de acordo com o que a gente foi aprendendo. Então, ali, ó, primeira parte, compreensão, interpretação de textos, vocabulário, tipologia e gênero, alguns elementos constitutivos do texto, como discurso direto, o indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade, intertextualidade, a gente bateu muito nisso, coesão e coerência também, figuras de linguagem, funções da linguagem, afática, conativa, metalinguística. Tudo isso está lá no seu edital. E tudo isso a gente viu onde? Na nossa aula de interpretação de textos. Quando lá eu alertei para a linguagem verbal, que é aquela falada ou escrita, a linguagem não verbal, então, charges sem balõezinhos de fala, imagens, sinais, ou a mista, aí une os dois. Falei também dos 5 passos importantíssimos na hora da interpretação do texto. E lembrando, o texto não é só o texto em si. Cada comando de questão é um texto importantíssimo, que pode classificar você lá em cima ou lá embaixo, né? Então, os 5 passos importantes: identificar o quê? As ideias do autor. Depois, comparar o quê? As ideias dele com as próprias ideias dele, não com as suas. Fazer a comparação do tema central e os temas periféricos do texto. Depois, resumir. Resumir não é cortar, resumir não é reduzir. Resumir é pegar a ideia importante de cada parte do texto e conseguir reconstruí-lo. Parafrasear, ligado aí com o processo de resumir, porque nesse processo de resumir, tirando a ideia importante, você vai parafrasear o texto, ou seja, recontar ou reescrever. A banca pede muito reescrita de texto. O trecho foi reescrito corretamente, isso é uma paráfrase. E, finalmente, o 5º passo, respeitar o que mesmo?
a opinião do autor, a ideia do autor, o texto é dele. Você não precisa concordar com a ideia dele, mas você precisa respeitar. Muito bem. Compreensão e interpretação são duas coisas, né? E como eu falei, texto e comando. Compreende-se o que está no, interpreta-se o que está nas. Muito bem. Em que ajuda você ter essa divisão? Você ir direto ao ponto, saber se o que ele está pedindo está lá no texto e você volta no seu esquema para achar, ou se está nas entrelinhas. Então, você não perde tempo e você vai ter uma chance de acerto muito maior. Esse é o nosso objetivo. Porque eu falei muito, não basta gabaritar a prova, você tem que fazer dentro do tempo. Não basta fazer dentro do tempo e deixar a prova e questão em branco. Então, é muito importante tempo e acerto, tá? Bom, e como ler um texto? Como ler um texto? Primeira leitura, leia com os olhos, faça uma leitura informativa, extraindo dela toda a informação possível. Tenha uma visão geral do texto, porque a partir daí você vai saber qual é o tema, de que trata o assunto. E nesse momento, onde vai estar aquela sua caneta que grifa coisas importantes? Isso mesmo, você vai estar sentadinho aqui, ó, embaixo do joelho, a caneta está ali, para não correr o risco, a tentação de grifar na primeira leitura. Por que eu não posso? Eu não sei do que o texto fala. Se eu não sei do que o texto fala, eu não consigo grifar coisas importantes. Eu vou conseguir fazer isso na segunda leitura. Aí eu venho, faço a segunda leitura, grifando o que é importante. Lembrando daqueles pontos importantes, o que realmente é importante, né? E, finalmente, opcional, fazer a hierarquização. Você pode fazer por setas, você pode fazer por balões, como a gente viu em nossa aula. Bom, então, reforçando, eu compreendo o que está no texto, eu interpreto o que está nas entrelinhas. E vamos falar de coesão e coerência, pois a banca citou isso claramente. Aqui, a gente fez a seguinte analogia em sala de aula. Coesão, eu comparei a um jogo de quebra-cabeças, em que você tem várias peças. E aí eu começo a encaixar essas peças. De repente, uma peça não se encaixa. O que eu faço? Eu vou buscar outra peça. Também não se encaixa. Eu vou buscar outra peça até chegar naquela que completou e que deu harmonia para o jogo, para o quebra-cabeças. Isso é falar de coesão. Coesão é a escolha da palavra que vai se adequar àquele contexto ali, àquele lugar onde você precisa pôr, que ideia, que relação semântica de sentido você precisa para aquele termo coesivo que vai ligar. E a coerência? A coerência já está no campo da ideia. Então é como se coesão fosse concreta, você pega a palavra, põe, tira e põe, ou coerência no campo das ideias, como aquele exemplo que a gente deu, a calçada está molhada porque não choveu, não tem sentido, aí tem uma incoerência. Tipologia textual, que a banca fala ali também, são 4 para concurso, para o nosso objetivo, basta que lembremos dos 4 grandes tipos. O narrativo vai fazer uma narração, vai contar um fato que já aconteceu. Então, eu tenho nele personagens, eu tenho cenários, eu tenho o tempo em andamento, que é a coisa mais marcante de uma narração. Depois eu tenho a descrição. A descrição, eu vou fazer uma descrição minuciosa, detalhada, de um objeto, de uma pessoa, de uma cena, de uma paisagem. E aqui, o fator mais marcante é a estaticidade temporal. É como se você brincasse de estátua. Congela aquela imagem, aquela cena, aquele objeto, e você vai descrever os detalhes. E a dissertação?
Um texto dissertativo é aquele em que o autor defende uma ideia, ele expõe uma ideia e ele argumenta, com argumentos fortes e verdadeiros. Injuntivo ou instrucional, ele dá a instrução, a forma de como executar uma tarefa. Gênero textual são as diferentes formas de linguagem empregadas para que o texto chegue até você. De que maneira isso foi feito? E a gente viu também que o gênero textual é a parte concreta. É como se você olhasse uma receita culinária, sem ler, você já sabe que é uma receita culinária, uma ata, porque cada uma tem a sua estrutura física, então por isso a gente chama de parte concreta. E a tipologia. Tipologia é o campo teórico. Eu tenho que ler o conteúdo daquele texto para saber se ele está fazendo uma narração, uma descrição. Lembrando, elas podem coexistir num texto, mas uma sempre vai predominar. E é a que leva o rótulo, é a que leva o nome. Tipos de discurso, a gente viu que o autor pode retratar a fala dos personagens de forma direta, aquela em que eu uso pontuação 2 pontos, travessão. Tem a fala do personagem, verbos de elocução, que são aqueles verbos que mostram a atitude do personagem no ato da fala, né? Bom dia, falou Maria, já volto, gritou João. E o discurso indireto? A fala do personagem entra no texto sem o auxílio desse recurso, que é 2 pontos, travessão, já dificulta um pouquinho. Então aqui o autor precisa dizer de quem é aquela fala. E o discurso indireto livre? Aí fica um pouquinho mais complicado. A fala do personagem entra. É como se o narrador incorporasse o personagem e falasse por ele. Então, muitas vezes, é muito difícil você enxergar se aquela fala é do personagem ou do próprio autor. Então, tem que ter uma visão, uma leitura bastante atenta. Lembrando também, os 3 podem coexistir. Como a gente viu em aula, nós temos textos em que começa no discurso indireto, vai para o direto. O que predominar é que leva o título. Funções da linguagem. Nós temos as 6 funções da linguagem aqui. A função referencial ou denotativa é aquela que eu usei, por exemplo, na elaboração do seu material de estudos. É uma linguagem centralizada no assunto, didaticamente, de forma bastante clara e objetiva. Função emotiva ou expressiva vai privilegiar o emissor da mensagem, quem escreve o texto. Ou seja, são textos subjetivos. Função apelativa ou conativa é aquela que foca em você, receptor. É aquela que vai tentar convencê-lo de algo ou a algo. E a função poética, privilegiando a mensagem. É aquela em que o autor escolhe palavras adequadas. Se for um poema, a rima. Ele vai ter todo aquele cuidado para que aquele texto dê água na boca. Como eu falei em sala de aula, tem texto que dá água na boca. É gostoso de ler, ele flui. A escolha das palavras foi bastante primorosa. Função metalinguística vai privilegiar o código usado. O código que é? O código é a nossa língua. É a língua falando da própria língua. Como eu dei o exemplo, música falando de música. Um filme falando de como fazer um filme. E, finalmente, a função fática centraliza-se no canal apenas para confirmar se aquele canal está estabelecido. Como, por exemplo, alô, oi, tá me ouvindo? Não tem uma carga semântica, só serve para confirmar. Se eu confirmei, a pessoa fala assim, sim, estou. Pronto, aí a gente começa o assunto. Então, aqui, as 6 funções da linguagem. Peguei uma outra fatia do seu edital, que agora já entra em
gramática. A banca fala em fonemas e fonética, representação e classificação dos fonemas. Lembrando que fonema é som, é o som de determinada letra. Enquanto os vocálicos, eu tenho o ditongo, o hiato e o tritongo. Encontro consonantal e dígrafo, sílaba e tonicidade, acentuação gráfica. Ela pede tudo isso. Então, vamos relembrar. Os monossílabos tônicos terminados em A, em E, em O, seguidos ou não de S. Ditongos abertos, seguidos ou não de S, são acentuados. E lembre-se que o vocábulo que, no final das orações, perto da pontuação, ele é tônico. Sendo tônico, ele é acentuado. No meio da oração, não. As oxítonas, cuja sílaba tônica é a última, então não se esqueçam de fazer o 1, o 2 e o 3. 1, separa. 2, acha tônica. 3, classifica. Muito bem. Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Ditongos abertos, seguidos ou não de S. E as terminações em e ens, todos são acentuados. Paroxítonas, aí tem aquela lista. E se você gostou daquele recurso mnemônico, como que ele é mesmo? Rumei lixão nos pés. Rumei lixão nos pés, eu tenho todas as terminações aqui, mais ditongos crescentes seguidos ou não de S. Todas são acentuadas. Proparoxítona, o sonho do falante, porque todas são acentuadas. O hiato, vou escrever aqui, né? Vamos escrever aqui esse rumei, para quem de casa não sabe do que eu estou falando, ó, rumei lixão nos pés. Então, o que é essa brincadeira? Você grava essa frase e ela tem as terminações das paroxítonas. Paroxítonas, vamos comigo. Paroxítonas terminadas em R, EI, L, I, X, ão, N, U, PS. Os PS. Mais os ditongos crescentes, ok? Um recurso mnemônico ajuda bem, né? Falando um pouquinho de hiato, o hiato é a sequência de duas vogais em sílabas separadas. E aí tem aquela regra do I e do U tônico. Você vai fazer o 1, separa, 2, acha tônica, 3, classifica. Então, você vai ver, por exemplo, você terá aqui uma palavra como saúde. Então, vamos lá, vamos fazer o 1, saúde. 2, sílaba tônica. U, classifica. Paroxítona terminada em não tem acento, mas o é tônico, formando um hiato. Depois dele tem NH, antes dele tem ditongo decrescente, então saúde tem acento. Então a gente tem esses 3 parâmetros para seguir. Se, por exemplo, se tivesse o NH, você já para por aí, não precisa continuar e não tem acento. No caso de rainha, de bainha, certo? Tá. E os verbos ter e vir. Acentuam-se os verbos ter e vir e seus derivados, a ter, deter, convir, advir, na terceira pessoa do plural, para diferenciar da terceira do singular. E acentos diferenciais, aquela lista que a gente tinha antes do acordo ortográfico. Daquela lista, restaram 2 que são obrigatórios. O verbo poder no pretérito, como ele pôde fazer isso? Ou no presente, como ele pode fazer o que quiser. E o por, como verbo, ele tem acento, venha pôr o seu material aqui. Como preposição, não tem. Vá por aquele caminho, é mais iluminado. Ficou também um caso facultativo, e aí eu sempre reforço. Não pensem que o facultativo você não erra. Ah, eu não erro. Não erra na vida.
Mas na prova pode errar, porque a banca pode perguntar para você se forma sinônimo de assadeira. Escreve-se assim ou assim? E a resposta vai ser, tanto faz. Eu posso pôr ou não o acento, tá certo? Facultativo. Na fatia 3 do edital, a banca fala em crase. E vamos nos lembrar então, crase é a fusão de duas vogais idênticas. Uma vogal representa a preposição, a outra vogal representa o artigo, a com a crase. Eu tenho duas opções, né, para reforçar, para ter certeza se tem crase. Eu digo, brinco, eu falo assim, que uma é pela norma culta e uma é uma brincadeirinha. Latiu, tem crase. Vamos ver do que é que eu estou falando. Norma culta, vamos verificar a regência do verbo. Crase está diretamente ligada à regência do verbo. Se aquele verbo pede ou não preposição. Se sim, qual preposição? Né? Então, primeiro vamos fazer pela norma culta. Nesse exemplo aqui, ó. O rapaz conhece a menina. Quem conhece, conhece alguém ou algo sem preposição? Então, não entra crase, porque eu não terei a preposição, eu terei só o artigo. Esse a menina é só artigo. Agora, o rapaz referiu-se à menina. Quem se refere a algo. Tem a preposição a? Então, o complemento já vai ter a preposição. Já tem a preposição a. Menina, aceita o artigo a? Outro a. Um a de preposição, um a de artigo, o a com a crase. Agora tem a opção 2. Bateu a dúvida lá na hora da prova. Nossa, vamos ver? Latiu, tem crase. O que eu quero dizer? Ó, conheço a garota. Substitui e põe um masculino. Conheço o garoto. Não latiu. Não resultou em al. Refiro-me à garota. Põe o garoto ali. Refiro-me bem alto para o pessoal de casa escutar. Refiro-me ao garoto. Latiu. Ao. Latiu tem crase. É uma forma engraçada até de testar. Só não fiquem latindo alto na prova, porque senão, já pensou, vão falar assim, olha lá, o aluno, a aluna do professor, né? Então, é uma brincadeirinha que dá certo na grande maioria das situações em que você usa crase. Aí, reforçando, aquelas específicas, para aquelas você não usa. Porque eu tenho lá topônimos especificados, eu uso crase. Ou topônimo, quem vai a e volta a dar, crase no a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Então, nestas específicas, terra, distância, casa, aí não dá para usar a brincadeira do latido, tá bom? Essa daqui é para a regra geral. A próxima fatia do edital fala em classe de palavras, que são aquelas 10 classes de palavras que nós aprendemos. O que eu acho que é importante você, assim, ter em mente? Em substantivo, por exemplo, um ponto de dificuldade ali é o plural dos compostos. Então, lembre-se de que um substantivo usado como adjetivo, ele não vai para o plural, né? Blusas rosa, né? Outro ponto de dificuldade seria o gênero do substantivo. Adjetivo, o plural dos compostos também é um ponto de dificuldade. Se eu tiver um substantivo usado como adjetivo, ele fica no singular. E se ele tiver num composto, como por exemplo, verde mar, o mar, que é um substantivo, vai congelar o composto inteiro. Numeral. Numeral pode ter a função adjetiva ou a função substantiva. Como é que eu faço para saber a diferença? Se eu conseguir colocar um artigo na frente, ele está na função substantiva. Se ele estiver acompanhando um substantivo, ele estará na função adjetiva dele. Lembrando que ambos e ambas são considerados numerais. A classe de palavras é de pronome, mas eles são tratados como numerais, porque eles querem dizer um e outro, né? Ou os dois.
Advérbio, o que você tem que se lembrar? Advérbio é uma palavra invariável, que indica circunstância. Advérbio é uma palavra, e locução adverbial, duas ou mais palavras com o sentido de um advérbio. Preposição, a preposição liga palavras, são aquelas 18 preposições essenciais que você com certeza já gravou, a, ante, até, com, contra, de, desde, então já está aí na sua cabeça. O que é importante? Que as bancas costumam fazer ali uma armadilha para a gente, pedindo a distinção entre preposição, artigo, pronome oblíquo ou pronome demonstrativo. Porque, na verdade, o a pode ser tudo isso, né? Então, aí você vai se lembrar, olha, preposição liga palavras. O artigo vem antes de um substantivo e eu posso mandar para o plural. O pronome oblíquo substitui um nome. E o pronome demonstrativo é esse exemplo, quando eu falo assim, ó, ela foi a que mais estudou. É como se fosse aquela que mais estudou. Então, aquele a é um pronome demonstrativo. Entendeu? Obrigada. E os pronomes? Bom, pronomes eu tenho 6, mas a gente deu ênfase aos 3 primeiros, os pessoais, os demonstrativos e os relativos. O que eu tenho de importante para dizer do pessoal? Pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. O pronome pessoal do caso oblíquo funciona como complemento de verbo. E o complemento de verbo, o objeto direto, o OD, eu uso o, a e seus plurais. E para o objeto indireto, que é o nosso OI, eu uso lhe ou lhes. O lhe é aquele pronome que nasceu com uma preposição embutida. Ou seja, eu só posso usar o lhe para objeto indireto, em complemento a um verbo transitivo indireto. Importante também o uso de mim e de eu. Olha só, antes de verbo a gente usa eu. Final de oração, mim. Muito bem. E a preposição entre, ela convive tranquilamente com o pronome do caso reto? De jeito nenhum, como diz o mineiro, de nenhum. Quando eu tiver a preposição entre, o eu fica fora da jogada. Então, o que é correto dizer? Entre mim e você, ou entre você e mim, entre ela e mim, entre mim e ela. Nunca, jamais, entre eu e alguém. O entre é arqui-inimigo do eu. Inversão da oração, como vocês viram lá em aula, isso aqui é um ponto de alta dificuldade. Então, o que você tem que fazer? Muito cuidado. Se a oração começa com o verbo ser, mais uma palavra e o para, isso daqui é um indício muito claro de que está havendo a inversão da oração. Então, um verbo ser ou qualquer verbo de ligação, uma palavra e o para. É difícil para mim. Foi custoso para mim. Será fácil para mim. E aí vem a oração. Então, o exemplo que a gente tem vou mudar aquele exemplo da apostila e eu vou dizer assim, ó. É fácil para mim acreditar na aprovação de vocês. Então, essa oração está invertida. Vamos fazer isso. A gente inverte e você vai ver como é que fica fácil. É fácil para mim acreditar na aprovação. O verbo está aqui, né? Põe para cá. Acreditar na aprovação é fácil para mim, ponto final. Você não falaria é fácil para eu. Não. Então, é a inversão da oração, um ponto de muita atenção. Os pronomes demonstrativos, o forte desses pronomes é fazer a referência, ou anafórica, ou catafórica. Então, vamos lá. Em se falando de ideias de um texto, do discurso, a gente viu que a turminha do S, esse, essa, isso, tem uma função anafórica. O que é isso? Ó, retoma o antecedente, grifem o AN ali, ó, anáfora, retoma o antecedente. E a turma do T
esta, este, isto, cita a ideia. Normalmente tem 2 pontos e vem à frente, é catáfora. Pronomes relativos, nós temos o que, o quem e o onde, que retomam e substituem o seu antecedente. Onde eu uso o que, eu uso o qual. A gente fez aqueles exercícios, 16 exercícios para fixar muito isso. E o cujo? O cujo refere-se ao termo posterior. E atenção, grifem isso aí, indica a posse do anterior. As bancas costumam pedir isso. E o cujo repele o artigo. E aproveitando, jamais antes de cujo haverá crase. Olha, pela lógica, se eu não tenho artigo antes de cujo, eu não posso ter crase, já que crase é a junção de 2 vogais idênticas, uma sendo a preposição, uma sendo o artigo. Se eu não tenho o artigo, eu não tenho crase também antes de cujo. Falando de verbo, ponto alto de verbo, tem vários, né? Mas eu escolhi o que mais, assim, ofereceu dificuldade. Nas aulas a gente percebeu que esse foi o ponto mais delicado. A transposição da voz passiva, que a gente também treinou, a gente fez uns 18 exercícios em aula. O que eu preciso para passar uma oração da voz ativa para a voz passiva? Tem que ter obrigatoriamente o quê? Objeto direto. Então, veja, se eu não tiver um objeto direto e um VTD, porque se eu tenho um OD, eu tenho um VTD, se eu não tiver, eu posso excluir. Você pode fazer por exclusão. E aí, achei. Faço a análise sintática, certo? Acho o sujeito, acho o verbo, acho o complemento. E aí, eu faço o quê? O X. O que é? Ó, o que é? Objeto direto, vem para cá como sujeito paciente. O que é sujeito, vem para cá como agente da passiva. Fiz o X, agora eu preciso transportar o verbo. Como é que eu faço? Se na voz ativa eu tenho um, na passiva eu terei, por quê? Eu estarei acrescentando o verbo ser em qualquer tempo? Claro que não. No mesmo tempo verbal desse aqui. Então, saber o tempo verbal é essencial. Aqui eu estou com o pretérito perfeito. Então, o verbo ser desce aqui no pretérito perfeito. E o feita veio de onde? É o particípio do verbo fazer. Então, os candidatos fizeram aquela prova, está na voz ativa. Na passiva, aquela prova foi feita pelos candidatos. Se na ativa eu tiver um verbo, na passiva eu tenho 2. Se na ativa eu tiver 2, a passiva eu terei 3. Porque eu sempre estarei acrescentando o verbo. E o inverso? Aí o inverso é a mesma coisa, olha. Inverso é a mesma coisa, ficou bom, né? O inverso é inverso. Claro, se na passiva eu tenho 2, na ativa eu tenho 1, porque aí eu vou tirar o ser. Se eu tenho 3, eu vou ficar com 2, porque eu vou tirar o ser. Conjunção. A conjunção é uma palavra invariável, que serve para quê? Para ligar 2 orações ou termos com a mesma função sintática. Tenho as coordenativas que ligam aquelas orações independentes, aquelas que podem morar sozinhas, mas se eu quiser, elas se juntam. E quem as unirá? A conjunção com um valor lógico semântico. O que é isso? Tem que fazer sentido. Sentido de que eu quero? De adversidade, contrariedade, de adição, de explicação, de conclusão. Um ponto alto aqui é lembrar que a aditiva, bem famosa, é E. E é a conjunção aditiva famosinha, mas ela pode ter valor de adversidade, de contrariedade. E o pois? O pois, se vier antes do verbo, é explicativa, depois do verbo é conclusiva. As conjunções também podem ser subordinativas, aí elas vão ligar 2 orações, mas agora independentes entre si. Haverá uma oração principal e uma a ela subordinada. A quinta fatia do nosso longo edital
Fala em frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Coordenação e subordinação. Bom, lembrando que frase não, ela tem sentido completo, podendo ter ou não verbo. Oração, obrigatoriamente tem o verbo ou uma locução verbal. E o que é um período? Uma ou mais orações. Como é que eu faço para saber quantas orações eu tenho? Conta os verbos. Se eu tiver 3 verbos, 3 orações. 5 verbos, 5 orações. E o período? O período pode ser simples, aí a gente vai chamar de oração absoluta. Um verbo, período simples, oração absoluta. Ou um período composto por 2, 5, 10, enfim. Quantos verbos existirem ali. Então, a dica é conte o verbo e saiba o número de orações. Importante, porque aí a gente relaciona, por exemplo, o sujeito de cada verbo. Você consegue mais facilmente encontrar os conectivos que estão ligando essas orações. A dica, um verbo ou uma locução verbal. Você conta um verbo. Locução verbal. Vou caminhar. Isso é uma locução verbal, equivalendo a caminharei. Então, eu conto um verbo, ok? Pus aqui o nosso quadrinho do período coordenado, aqui, da coordenação. Elas podem ser assindéticas, aí elas não terão. Exatamente. Eu corto as duas e a conjunção vai ficar aqui. Então, a primeira vai ser oração coordenada assindética e a segunda, sindética. Com qual desses sentidos? Então, ela pode ter uma relação de adição, de adversidade, de alternância, conclusão e explicação. E aí o período composto por subordinação, a gente montou uma árvore genealógica em sala de aula, lembra? A gente foi fazendo, a família começou como substantiva, ou adjetiva ou adverbial. Então nós tivemos 3 famílias pequenas, que foram, abrindo leque, formando outras famílias e outras famílias e outras famílias. Todas aqui com aquela relação lógico-semântica. A 6ª fatia do edital de vocês é pontuação. Sem dúvida nenhuma que a vírgula muda tudo, né? Como eu posso dizer, esse juiz é corrupto? Eu posso colocar uma vírgula, o juiz entre vírgulas, e aí ele passa a ser um vocativo, e eu digo assim, esse juiz é corrupto. Uma vírgula muda tudo. Então, ela indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso para continuidade aí do período. Travessão e parênteses. Os 2 outros pontos, sinais de pontuação, que eu acho importantes. Os travessões, eles indicam a fala de um personagem, não é? E João disse, 2 pontos, travessão, bom dia. Ou a mudança de interlocutor, João disse bom dia e Maria respondeu, tenha um ótimo dia também. Então ele pode fazer isso, mas o mais importante, por isso que ele está aqui, ele pode separar expressões ou frases explicativas intercaladas, destacar um elemento no interior da frase, ressaltando o nosso aposto explicativo. Então o aposto explicativo pode vir entre vírgulas, pode vir entre travessões ou pode vir entre parênteses. E isso as bancas costumam perguntar. Qual é o sinal de pontuação que poderia substituir corretamente as vírgulas? Então, sem dúvida, travessão e parênteses, tá? Os parênteses, então, isolam explicações, indicações ou comentários acessórios, orações de caráter explicativo. Esse é o ponto alto. E eles podem ser substituídos por vírgulas ou travessões. Então, aí nós temos um trio importante. A próxima fatia do nosso edital fala em sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras que possuem significados próximos, iguais, mas nem sempre idênticos. O exemplo de sala, comprei uma casa, comprei uma moradia, comprei uma residência. Tá tudo bem, mas eu não posso dizer comprei um lar, porque lar
é subjetivo, é abstrato, não é uma construção, é sinônimo. Mas lar você não compra, você conquista, né? Antônimos, palavras que possuem opostos, sentidos opostos diferentes. Claro, escuro, alto, baixo, gordo, magro, certo, errado. Parônimos, ó, parônimos, palavras parecidas. Aqui é uma grande armadilha. Quando eu digo eminente, eu estou dizendo elevado, ele ocupa um cargo eminente na companhia. Ou eu digo a tragédia era iminente e ninguém tomou atitude. Então, iminente com I, prestes a acontecer. Eminente, elevado. E o soar, vamos rir um pouco? Como é que é? O pessoal fala assim, no calor eu sou tanto. Aí nessa hora você fica imaginando a pessoa fazendo assim, ó, blém, blém, blém. Porque quem soa é sino. Soar é emitir som. E suar é transpirar, né? Então são os parônimos. Homônimos, homo igual, homônimos, palavras iguais. Elas podem ser iguais na escrita, ou iguais na pronúncia, ou tudo igual. Aí elas são chamadas de homônimos perfeitos. Então, olha, quando a escrita é igual, ela é um homônimo homógrafo. Homo igual, grafo escrita, escrita igual. Quando o som é igual, ela é uma palavra homófona. Homo igual, fono, som. E o homônimo perfeito? É tudo igual. É o caso de verão, que eu só vou saber se eu estou falando da estação do ano, ou o verbo ver no futuro do presente do indicativo, se eu tiver essa palavra inserida em um contexto. A oitava fatia, a banca fala em sentido próprio e figurado das palavras. Parece fácil, mas a prática não é. A gente usa muito o sentido figurado no dia a dia. Então acaba passando assim, às vezes sem perceber. Vamos relembrar. Denotação é o sentido do dicionário, o sentido próprio, o sentido real da palavra. Se você for buscar a palavra palhaço no dicionário, vai estar lá, profissional circense, que leva a plateia ao riso. Agora, se eu falar assim, ó, eles se sentiram palhaços quando souberam da notícia. Aqui não é o profissional. Aqui é alguém que está sofrendo uma chacota, que estão tirando sarro, uma pessoa que está se passando ali de idiota, né? Esse é o sentido metafórico, conotativo, figurado, ou seja, não o que está no dicionário. Nona fatia, concordância verbal e nominal. Nesse caso, vocês se lembram, a gente tem muitas regras e exceções. Eu coloquei em forma de tabela para facilitar no nosso material. E o que é que eu sugiro? Uma leitura muito atenta. Porque concordância é a troca, às vezes, de uma vogal. De A para O. A colocação ou não de um S. Então, às vezes, é um detalhe que na hora da prova, com o cansaço, isso pode passar. E não vai acontecer com você. Porque vocês vão fazer uma leitura muito atenta, identificando as palavras que devem concordar entre si. Por exemplo, na concordância verbal, o verbo com sujeito. Na concordância nominal, os nomes, substantivo com adjetivo, eles têm que combinar. Considere os casos especiais. Por exemplo, olha, isso também é muito pedido. Aquela regra que fala, se você tiver uma expressão partitiva ou coletivo, mais substantivo no plural, como é que eu faço a concordância? No plural ou no singular? É dupla concordância? A maioria dos eleitores votou ou a maioria dos eleitores votaram? Tanto faz. E o artigo manda na concordância, nós temos lá 3 regras que usam essa premissa aqui, ó. Eu vou dizer proibido entrada e vou dizer proibida
a entrada, porque eu mudei pela presença do artigo como determinante, ele manda na concordância. E muita atenção às regrinhas do verbo ser. Ele tem uma tabelinha separada, porque pode fazer a concordância com o predicativo e não com o sujeito. 10ª fatia, regência, verbal e nominal. Aqui é aquela relação estabelecida entre o verbo e seus complementos, ou um outro termo, um nome, substantivo ou adjetivo, e o seu complemento. Que tipo de complemento é pedido? Primeiro, é pedido complemento? Se sim, tem preposição? Se sim, qual preposição? É um caminho. E para isso a gente tem que ter em mente as transitividades do verbo, a conversa, o bate-papo com o verbo. O verbo é o dono da casa. Se você chegou numa casa, primeiro você cumprimenta o dono, é uma questão de educação, não é? Então, nunca deixem de conversar com o verbo. Ele manda na oração, ele é a alma, o coração da oração. Conversem com ele e saibam a transitividade dele. Então, olha, por exemplo, quem vive, vive. Quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Então, é um verbo intransitivo, é aquele que não pede complemento. Se tiver alguma coisa junto, vai ser adjunto ou adverbial. Porque quem vive, vive em algum lugar. Ok, mas isso não é complemento do verbo. Isso está mudando a circunstância. Você perguntou onde, e a resposta para onde é advérbio ou locução adverbial. Os verbos transitivos diretos ou o nosso VTD, eles pedem complementos sem preposição. Então, eu comprei e você me pergunta, o que? Não tem preposição. Então, quem compra, compra algo. VTD pede um OD, sem preposição. Verbo transitivo, IOD, lembrando lá de pronome, que pronome que eu uso para objeto direto? O, a e seus plurais. E o VTI, o verbo transitivo indireto, ele pede um OI, então eu vou dizer, eu preciso de uma caneta. Você perguntou com preposição, eu complementei com preposição, então VTI pede um OI, exige preposição. E aí, qual o pronome que eu uso aqui? Aquele que nasceu com a preposição embutida, o lhe ou lhes. Como, por exemplo, enviar ao amigo, enviar-lhe. Tem preposição, vai o lhe. E o VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Aí ele pede os dois complementos, um com preposição, um sem preposição. Ofereci flores aos meus queridos alunos, então ele pede um complemento com preposição e um sem preposição. A 11ª fatia, haja fatia, hein? Olha lá, agora pede em colocação pronominal. Colocação pronominal é a posição ocupada pelo pronome em relação ao verbo. Pode vir antes e vai ser uma próclise. Ele pode vir no meio e vai ser a mesóclise, ou depois e vai ser a ínclise. Então, próclise, o pronome surge antes. Ocorre quando, posso fazer quando eu quiser? Não, quando eu tiver palavras atrativas. E aí, a brincadeira em sala de aula foi imaginar que a palavra atrativa é um imã poderosíssimo que puxa o pronome para antes do verbo. E mesóclise, também posso fazer quando eu quiser? Claro que não. Eu preciso ter o futuro do presente, do indicativo, ou o futuro do pretérito, do indicativo. Quando eu tiver o tempo verbal nessas duas situações, obrigatoriamente eu faço a mesóclise. Por exemplo, contarei um segredo a você. Substituam o a você pelo pronome oblíquo compatível. Qual é? A você tem preposição, então eu vou usar o lhe.
Contarei-lhe, tá certo isso? Não. Por quê? Contarei está no futuro do presente. Futuro do presente com pronome exige o pronome no meio, meso, meio. Então, contar-lhe-ei um segredo. Estivesse no pretérito imperfeito, contar-lhe-ia um segredo. Agora, prestem atenção. Se aqui, nessa situação, com presente, com o futuro do presente, do pretérito, eu tiver uma palavra atrativa, ela é mais forte. Por isso o imã é poderosíssimo. Ele arranca o pronome lá do meio e traz para antes. Então, ó, não contarei-lhe um segredo. Né? Não lhe contarei, desculpa, não lhe contarei o segredo. O pronome sai depois do verbo, vai para antes, pela força do palavra atrativa. Isso, que é o quê? Aí nós temos uma listinha lá, ó. Palavras negativas, advérbios, tem lá uma tabelinha de coisas. E se fosse no pretérito, no futuro do pretérito, contar-lhe-ia. Aí eu ponho uma palavra atrativa. Vamos pôr jamais. Jamais lhe contaria. O imã puxa o pronome para antes do verbo. E a ênclise? O pronome surge depois. Então é a que tem menos força. Porque se eu não tiver um imã, uma palavra atrativa, se eu não tiver um futuro, eu faço a ênclise. Atenção, atenção, a língua culta não admite que se inicie uma oração com o pronome oblíquo, em hipótese nenhuma. Termos essenciais da oração, então nós temos lá o sujeito, os tipos de sujeito, nós temos o predicado, os termos integrantes da oração, que são os complementos verbais, nominais, agente da passiva. Termos acessórios, aí entram lá o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto, o vocativo. Assim a gente pontuou tudo o que tem de importante ligado ao seu edital, diretamente, de gramática. Agora falando em literatura brasileira. Literatura brasileira, a banca pede periodização. Qual foi o período? Início e término. Ano, acontecimento e autor. E características e obras de cada movimento. Então, trouxe aqui um quadro para a gente comparar a literatura brasileira com a portuguesa, ainda que a banca não tenha pedido a portuguesa, só para você ver que a nossa literatura começou em 1500. Antes disso, com o descobrimento. Então, nós temos duas eras, a era colonial e a era nacional, os movimentos aqui com as datas, e depois a gente fez lá no nosso material um apanhadinho de cada movimento com o nome de autor, as obras mais importantes, né? E, finalmente, para encerrar aqui o meu tempo com vocês, eu quero dizer que hoje, você saindo daqui, agora não é mais hora de estudar, agora é hora de relaxar. Então vai fazer alguma coisa de que você gosta, mas alguma coisa de que você gosta muito. O que que é? Não fazer nada, caminhar. Não, tomar uma não, ó, tomar uma, gente. Ah, tá bom, uma só. Tá bom, ó, pode pegar um cineminha, pega um Netflix, assiste a um filme bem tranquilo, façam alguma coisa de que gostem muito, tá? Põe tudo pra fora, chore, ria, faça uma boa alimentação, é muito importante. Não inventem de comer uma comida nova hoje, por favor, né? Tenha uma boa noite de sono. Sei que pode não parecer fácil, mas você é capaz. Tenha uma boa noite de sono. Vá dormir numa hora bacana para que você descanse o seu corpo. Reponha as energias, porque você vai precisar muito delas. Porque amanhã é o dia da sua aprovação. Não é dia de prova, não. É o dia da sua aprovação. Porque eu acredito na sua aprovação. Então, você também tem que acreditar. Então,
horário, garanta o horário. Põe celular, põe relógio, põe despertador, relógio cuco, a família inteira com relógio para acordar você na hora. A prova de vocês vai ser à tarde, né? Então aí já está mais tranquilo. Mas também não adianta dormir até meio-dia, porque aí você vai levantar, né? Então, olha, faça assim, acorde num horário bacana, em que você já tenha descansado bem. Chegue no local da prova com tempo suficiente. Não 1 hora, 2 horas antes, mas com tempo suficiente para espalhar aquela borboleta que fica no seu estômago, para tomar uma água e ir ao banheiro. Faz aquele alongamento, ó, o alongamento que a gente fez em sala. Faz o alongamento, respira, concentre-se. Cada um dentro da sua religião, da sua crença, faça a sua oração ao infinito, ao ser superior. E aí, com isso, você estará se concentrando, internalizando. A partir daí, não vai ter ventilador, e nem assoalho de madeira, e nem cadeira rangendo que tire a sua concentração. Porque é só você e a prova naquela sala. Não tem mais ninguém, é você e a prova. E quem vai ganhar? Você, claro, eu acredito em você. Então, queridos, quero dizer para vocês acreditarem. Esse é o ponto mais importante. Às vezes a gente não faz conta do quão importante é a nossa vontade, o nosso querer. Porque aqui eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz no primeiro dia de aula. Quem aqui precisa passar? E quem quer passar? Ai, então palmas para vocês. Sucesso na prova de amanhã, viu?